Alô, gente! Olha eu mais uma vez aqui falando um pouquinho sobre a adaptação das crianças aqui na Alemanha. O assunto de hoje é um assunto sempre muito buscado por pais que vivem no exterior, que é o bilinguismo, né? A dificuldade de lidar com o aprendizado de duas ou mais línguas. Pegando o meu caso em específico, nós somos um casal de brasileiros que vieram morar na Alemanha com 2 filhos pequenos ainda não alfabetizados. O Felipe ainda é muito pequenininho, ele tá fazendo 3 anos essa semana, então ele sabe falar bem português, ele fala desde bem cedinho, desde 1 ano e meio ele já começou a falar, então ele consegue conversar super bem em português, mas não escreve nada. E a Manuela, que fala bem em português e que sabe escrever já alguma coisa. No Brasil, na escolinha, ela estava na educação infantil, ela não estava sendo alfabetizada, mas é claro que com jogos e brincadeiras, eles basicamente vão alfabetizando a criança até que ela entre no 1º ano já sabendo ler e escrever. Então, ela já sabia escrever o nome dela, ela sabe, se eu disser qual letra que vai naquela palavra, ela consegue escrever a palavra, então ela conhece todo o alfabeto brasileiro, e ela consegue escrever todo o alfabeto e consegue escrever algumas palavras quando eu vou soletrando. E algumas outras palavras ela consegue escrever sem eu soletrar, como o nosso nome, o nome do pai, da mãe, do irmão, enfim. Como a Manu tem 5 anos e completa 6 agora em julho, e o ano letivo aqui na Alemanha começa em setembro, por lógica, ela deveria agora, com 6 anos, então, em setembro, entrar no 1º ano do ensino fundamental, né, aqui chamado de Grundschule. Porém, nós conversamos no kindergarten, nós fizemos uma reunião com eles, eu, o Rodrigo, a diretora do kindergarten e uma outra professora que acompanha a Manu, e nós decidimos de comum acordo de que ao invés dela ir para o 1º ano agora em setembro, ela vai permanecer mais um ano no kindergarten. Ela poderia sim ir direto para o 1º ano, não teria nenhum problema, mas a gente achou que pelo jeito da Manu, por saber como ela lida diante de uma situação de estresse, nós achamos que já que não é obrigatório ela ir para o 1º ano agora, a gente pode sim segurar ela mais um aninho no kindergarten, onde ela vai poder ter maior conhecimento da língua e entrar com maior segurança no 1º ano na escola no ano seguinte. Além disso, no kindergarten, as professoras, né, auxiliares, enfim, eles chamam com outro nome aqui, elas têm maior proximidade com a criança, né? Então elas fazem atividades juntas, elas sentam juntas com a criança para poder auxiliar. As professoras têm um maior contato com a Manuela porque sabem que ela não conhece o idioma, então elas falam devagar, elas repetem as palavras, elas falam e mostram um objeto, tudo para ajudá-la na absorção do idioma, né? Tudo para ajudar na comunicação. E a gente sabe que na escola, até pelo kindergarten falou que é assim, é uma professora lá na frente com, não sei, 20, 30 alunos prestando atenção e aprendendo. Ou seja, não há um contato mais tão próximo como no kindergarten. A professora não pode simplesmente parar a aula e ali ensinar, olha, Manu, isso é aquilo, falar devagar. Não, ela tem toda uma classe esperando por ela. Pode ser que a Manuela entrasse no 1º ano agora em setembro, se desse bem e aprendesse a falar até mais rápido? Pode ser que sim. Mas como isso não é obrigatório e isso não vai pesar em nada no futuro dela, então a gente acha melhor que ela entre com maior segurança e faça o 1º ano entendendo aquilo que está sendo dito para ela. O nosso medo era dela entrar, ouvir as professoras explicando, não entender e se retrair. E pior, depois ter que repetir o 1º ano ou o 2º ano, enfim. Assim a gente acha que ela vai ter um melhor aproveitamento. Bom, quanto à alfabetização, a Manuela vai aprender na escola aqui, obviamente, o alemão, que tem uma fonética totalmente diferente do português. Então, já que a Manuela vai ficar 1 ano e 2 ou 3 meses aí sem ir para a escola efetiva, já que ela vai estar no kindergarten, eu e meu marido, a gente decidiu de que a gente vai tentar alfabetizá-la no português. A princípio eu comecei a fazer isso um pouco sozinha. Na verdade, isso já começou até no Brasil, lá na escolinha, onde ela já começava a escrever. Mas até nessas últimas férias que a gente teve, a minha mãe comprou um caderninho de caligrafia para ela, tá vendo? Onde ela já começou
a copiar as letrinhas. É legal porque ela se mantém entretida, ela gosta de ver as figurinhas. Olha, mamãe, é G de gato. Então, é uma atividade a mais para ela aqui. Então, ela tá sempre olhando esse caderninho e ela gosta de fazer e me mostrar para ver se tá certo ou não. Todo desenho que ela faz na escola, todo, ela sempre coloca o nome dela. Outro dia ela fez um desenho para a prima dela. E ela, olha, mamãe, eu fiz um desenho para Bia na escola. E ela fez o desenho e ela colocou aqui as iniciais Bi, né? É Beatriz, mas ela colocou Bi de Bia. Esqueceu. Eu falei, Manu, cadê o A? Ela, ai, tem A, né, mamãe? Colocou o M aqui de Manuela. Ou seja, ela tem familiaridade com as letras, ela gosta. A gente tá ao contrário porque eu tô filmando com a câmera de frente do celular. Mas ela sempre escreve tudo papel que ela vê, ó, ela tá sempre escrevendo o nome dela. E além disso, além dela sempre desenhar e escrever o nome dela, o meu nome quando ela quer me presentear, eu fiz no computador mesmo, no PowerPoint, uma espécie de um joguinho. Fui lá na Fotótica, imprimi em papel de foto mesmo, várias letras, vogais, símbolos, cores. Então, a gente tem várias consoantes aqui. Eu fiz sílabas para ela aprender já a sílaba, tá vendo? Com cores diferentes, desenhos para ela saber, ó, é uma boneca ou é uma menina, escrever boneca, menina, cores, tem várias cores aqui, mais desenho, animais. Então eu fiz isso como forma de estimular ela adora brincar com isso aqui, a gente tá sempre tentando montar palavrinhas, mas eu acho que alfabetizar é uma atividade muito difícil. Requer muita paciência, mano. Ela vira e mexe, ela se distrai, eu sou meio rígida, falo, Manu, presta atenção, isso acaba cansando um pouco ela. Então, a gente decidiu que vai alfabetizar ela no português com um professor. Na verdade, aqui na minha cidade de Friedrichshafen, está abrindo uma turma de alfabetização da língua portuguesa. E eu e mais algumas amigas que têm filhos pequenos vão colocar os filhos na aula de português. Se a Manu já fosse entrar no primeiro ano agora em setembro, talvez eu não fosse fazer isso, porque eu ia querer que ela focasse no alemão para aprender a falar a língua e também a escrever, para depois eu ver como é que eu faria com o português. Mas já que surgiu essa brecha de um ano, então as aulas acho que vão começar em agosto ou setembro, eu vou matriculá-la, é uma vez por semana, como forma dela aprender a ler e escrever. E em casa a gente pode reforçar com as atividades que eu já criei aqui e com outras atividades, ou até mesmo com vídeos, né, que tem específicos para alfabetização. Então eu vou fazer isso, vou colocar a Manu na aula de português. Por quê? Ai, você precisa, ela já sabe falar, precisa aprender a ler e escrever? Precisa. Na minha concepção, precisa. Eu quero que a Manu e o Felipe, quando forem para o Brasil, consigam ler uma placa, consigam escrever uma cartinha para um amigo, consigam o dia que eles estiverem lá bem no futuro, o celular, consigam escrever no WhatsApp, por exemplo, mandar um texto, ler um artigo de jornal. Eu quero que eles saibam sim ler e escrever em português. Porém, tem um porém, o português que é ensinado aqui não é o nosso português brasileiro, é o português de Portugal. Geralmente as línguas cobradas aqui são as línguas europeias. Então não é o nosso português, apesar de ser muito similar, a gente sabe que ele é bem similar. Eu fiz prova de autoescola em português de Portugal. Tem umas palavras que chegam até a ser engraçadas, mas assim, eu acho que é melhor alfabetizar no português de Portugal do que não alfabetizar na língua portuguesa. E eu acho que isso vai fazer total diferença para eles. Eu posso chegar em casa e ir mostrando as diferenças. Olha, isso é porque é em Portugal, mas no Brasil a gente fala assim e escreve assim. Então, eu acho que para ela vai ser mais conhecimento, mais atividade dentro de casa, porque junto com ela eu vou poder estudar o que ela viu em classe. Então, eu acho que vai ser muito legal e muito importante. Então, sim, a Manu vai falar português e também vai saber ler e escrever em português. E lá na frente, o mesmo processo eu espero que se repita com o Felipe também. Tá bom, gente? Um beijo, então, até o próximo vídeo. Tchau!